Olá, meu nome é Maria dos Remédios e eu vou falar sobre a indicação de hidroxicloroquina nas fases leves da Covid-19. Existe no momento uma polêmica. Na última segunda-feira, dia 18, a Sociedade Brasileira de Imunologia lançou uma diretriz não recomendando a hidroxicloroquina em casos leves, assim como a Sociedade Brasileira de Infectologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Essas três sociedades lançaram uma diretriz explicando por que a hidroxicloroquina não está indicada em casos leves. Na medicina, normalmente, nós utilizamos as diretrizes das nossas sociedades científicas que fazem revisões, veem os melhores trabalhos, as melhores evidências para nos recomendar o tratamento para aquela doença específica. As nossas sociedades brasileiras, elas também se baseiam nas recomendações de sociedades internacionais, como a americana, como a inglesa, assim como em recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, essas quatro sociedades, na verdade, elas mostram que os trabalhos que mostraram algum benefício com a hidroxicloroquina, eles são trabalhos muito fracos do ponto de vista metodológico. O que seria o melhor trabalho do ponto de vista metodológico? Seria o ensaio clínico, quando você compara uma droga com outra droga ou com outras drogas, ou você compara uma droga nova, que é a que você está testando, com o chamado grupo placebo, com o uso de nenhum medicamento. E aí você tem uma série de requisitos para fazer esse ensaio clínico. Você precisa calcular o tamanho da amostra, ou seja, o número de pessoas que você precisa ter em cada grupo para mostrar a diferença da atuação, da eficácia de cada droga. E, além disso, é uma situação que esse ensaio clínico, obviamente, precisa passar pela aprovação de um comitê de ética e, do ponto de vista ético, é o melhor para o paciente. Por quê? Porque os eventos adversos são controlados por exames clínicos, exames laboratoriais, exames de imagem, o que for, para que seja garantido que o paciente não complique por conta desse tratamento que você está testando. Se é detectado algum evento grave, muitas vezes o tratamento é suspenso e muitas vezes até o próprio ensaio clínico pode ser suspenso. No momento, existem vários ensaios clínicos no mundo procurando uma droga boa contra a Covid-19. E, inclusive, existem ensaios clínicos com a hidroxicloroquina. No entanto, essas diretrizes mostram que não tem, no momento, evidência científica suficiente mostrando que a hidroxicloroquina seja benéfica para os casos leves. Existem também trabalhos mostrando de eventos colaterais graves, inclusive com aumento de mortalidade associado ao uso de hidroxicloroquina na Covid-19. A gente tem que lembrar que a Covid-19 é uma doença viral sistêmica, ou seja, atinge o corpo todo, inclusive o coração. Quando você usa uma droga que dá eventos adversos que podem ser graves no coração, como é o caso da hidroxicloroquina, você está associando riscos. Então, hidroxicloroquina dá eventos adversos e a pessoa está, por exemplo, com uma inflamação no coração. Isso pode levar a uma arritmia no coração e até uma parada cardíaca. Então, a hidroxicloroquina ela tem vários eventos graves, embora ela seja usada para o lúpus, para a artrite reumatoide, no tratamento da malária, no caso específico do tratamento da malária, há décadas. Mas no caso da Covid-19 é uma situação diferente, é uma doença viral infecciosa.
Nós precisamos, especialmente, o mais importante é que a gente tenha antivirais bons contra essa Covid-19. E também existem vários ensaios clínicos em andamento, inclusive com resultados promissores. A gente tem que lembrar que a Covid-19, ela tem um tratamento que a gente chama de suporte. Então, é importante que as pessoas, ao suspeitarem que estejam com Covid, tomem bastante líquido, tomem remédio para dor, para febre, não tomem anti-inflamatório, procurem atendimento médico, até porque precisa ser feito o diagnóstico diferencial se é Covid ou se é outra doença, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção urinária. E quando elas precisam de internação, também tem suporte, tem um tratamento, por exemplo, com anticoagulação, que tem mostrado bons resultados, já que o evento principal na COVID é a coagulação do sangue, além, é claro, do suporte com oxigênio naqueles pacientes que agravam, que precisam do suporte de oxigênio, que precisam de UTI. Mas, mesmo considerando todo esse contexto, a gente tem que lembrar que a doença não tem antiviral específico, antiviral bom, e também não tem vacina até o momento. Então, nós precisamos evitar ao máximo que a gente se contamine. Como é que a gente pode fazer isso? Mantendo o distanciamento social, mantendo o isolamento social. Quanto menos pessoas estiverem circulando, a transmissão vai ser menor e menor o número de casos. E nesse momento nós estamos numa situação dramática no Brasil, inclusive aqui em São Luís e aqui no Maranhão, com um número excepcional de casos e um número também excepcional de mortes. Essas mortes não são necessariamente pela falta de atendimento adequado, essas mortes são também pela gravidade da doença. Então, a doença é grave, a doença pode matar, e a gente precisa se proteger, respeitando a quarentena social, o isolamento social, o distanciamento social, até que a gente tenha vacina ou um tratamento antiviral bom, eficaz.